Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, a presença holandesa no Brasil lá no período em que nosso querido país ainda era uma colônia portuguesa. Iremos fazer uma abordagem da presença holandesa através das obras de arte. Quer saber como? Vem com a gente! Nesse vídeo em especial, iremos mostrar um pouco das pinturas realizadas pelos artistas trazidos ao Brasil pelo holandês Maurício de Nassau. O trabalho deles frutificou em mapas, livros, quadros a óleo, gravuras e uma massa de conhecimento científico sobre os trópicos, que veio a se tornar o primeiro conjunto uniforme de informações geográficas, botânicas, zoológicas e étnicas sobre a América que mereciam certa credibilidade na Europa. Entre esses artistas estão Frans Post e Albert Eckhout. O nosso objetivo nesse vídeo é mostrar para vocês a diferença entre os trabalhos de Frans Post e Albert Eckhout, dois grandes artistas da comitiva de Nassau. Além disso, trazer uma reflexão da construção de um imaginário sobre o Brasil. Eles foram importantes porque documentaram em suas obras a paisagem e o cotidiano do Brasil no século XVII, ainda que de um ponto de vista muito específico, o da cultura europeia. Um detalhe importante, pessoal. Quando falamos da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, não estamos falando do país que hoje conhecemos como Holanda, mas sim de uma companhia de comércio particular, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que realizou essas tentativas de invasão e permanência para tentar retomar sua participação no comércio do açúcar. Essa companhia foi criada em 1621 e era uma empresa privada que tinha como objetivo promover uma guerra econômica contra Portugal e Espanha. Os contratados dessa companhia eram responsáveis por controlar o transporte, refino e distribuição do açúcar brasileiro. As sucessivas invasões tinham o intuito de garantir o fornecimento do melaço, a matéria-prima da atividade econômica que tinha se tornado a base da economia holandesa, o refino e distribuição do açúcar na Europa, além de deslocar os conflitos entre Holanda e Espanha para o cenário ultramarino. Nessa imagem, podemos observar os principais movimentos de tentativa de invasão, permanência e expulsão que ocorreram ao longo de 100 anos na costa brasileira. Em 1554, houve a chegada dos franceses à Baía de Guanabara e estabelecimento da Frente Antártica. Em 1584, houve a expulsão dos franceses da área que hoje corresponde à Paraíba. Já em 1612, houve a chegada dos franceses às regiões Norte e Nordeste, com destaque para o Maranhão. 3 anos depois, em 1615, houve a expulsão dos franceses da região do Maranhão por tropas portuguesas. Já em 1624, houve a tentativa frustrada dos holandeses de invadir o litoral de Salvador. E 6 anos depois, em 1630, houve a conquista bem-sucedida de Recife e Olinda pelos holandeses. Em 1645, 15 anos depois, houve a insurreição pernambucana. Em 1648, a Batalha dos Guararapes, onde militares e o governo geral da Bahia derrotaram os holandeses. E em 1654, finalmente houve a expulsão definitiva dos holandeses pelos portugueses. Agora sobre as pinturas, começando com as de Post. Frans Post nasceu em Haarlem, Holanda, em 1612 e foi indicado pelo irmão ao conde Maurício de Nassau, então governador do Brasil, para ingressar na comitiva que veio ao país em 1637. Post é considerado o primeiro paisagista a trabalhar nas Américas e foi autor de cerca de 150 obras, sendo que a maior parte de suas obras foi feita de memória, olha só. Geralmente em suas obras as paisagens são a marca central. As pessoas que aparecem em tela não são o foco de Post. O artista documenta a topografia e a arquitetura civil do Brasil. As cenas de trabalho nas oficinas dos engenhos não retratam qualquer situação de violência, visão que certamente desagradaria aos compradores dos quadros do artista. E as chamadas casas grandes sempre aparecem em plano superior em relação à oficina do engenho. Frans Post geralmente retrata suas pinturas com as linhas baixas do horizonte e com céus altos em plano aberto. Em contraposição, ele pinta extensas áreas de vegetação, como podemos constatar nessas duas imagens. Além disso, podemos perceber que o colorido das pinturas de Post geralmente é homogêneo. As obras do artista unem a perspectiva holandesa com a paisagem do Brasil, retratando paisagens serenas, informativas e contidas diante da exuberância tropical do país. O mesmo retrata uma paisagem serena e subordinada à realidade. Agora sobre as pinturas de Eckhout. Albert Eckhout nasceu em Groningen, na Holanda, em 1610
Pintor e desenhista a serviço de Maurício de Nassau, Eckhout viaja para o Brasil, onde permanece por 7 anos, de 1637 a 1644. As obras de Eckhout geralmente possuem grandes dimensões, chegando a atingir em alguns casos, como por exemplo nas pinturas da Mameluca, Mulher Tupi, Homem Tapuia e Mulher Tapuia, as dimensões de mais de 2 metros de altura e mais de 1,5 metro de largura. Destaca-se um lado etnográfico e cientificista presente nos detalhes da flora, da fauna, dos tipos de humanos, das magistrais naturezas mortas que pintou, como por exemplo a representação da mandioca, que é um sinal da integração das culturas dominante e dominada, mas são os tipos humanos os elementos centrais da sua pintura. A representação do índio nesta tela, que vocês podem ver na imagem de número 15, evidencia os sinais de sua integração. Ele não está nu, nem porta plumas e não há nenhuma referência à guerra neste quadro, mas sim ao mundo da subsistência e do trabalho. Na pintura da Índia Tupi, ou Mulher Tupinambá, pintada em 1641, podemos perceber alguns detalhes pintados ao fundo. O engenho e a plantação de cana-de-açúcar, mesmo que distante da Índia, nos dá a ideia de pacificidade da mesma. Justamente porque, mesmo que de longe, podemos ver esse engenho, diferentemente da pintura da Mulher Tupinambá, onde o artista não mostra a civilização por perto da Índia. Um outro detalhe são as vestimentas, que são um tom de que a Índia é amiga dos europeus. Se observarmos bem, a criança que a Índia segura é mestiça, fruto provavelmente de uma relação entre um branco e a mesma. Na obra Mulher Mameluca, de 1641, podemos ver traços de nobreza, entretanto, a figura está descalça, representando que a mesma não faz parte da nobreza, mesmo que utilizando objetos da nobreza como roupas e joias. Da mesma forma, na representação da obra Homem Mulato ou Homem Mestiço, o homem porta uma espada, entretanto a mesma não possui bainha. Apenas pessoas nobres possuíam a bainha da espada. Além disso, o homem também está descalço. O Homem Tapuia, de 1643, retratado por Eckhout, se apresenta nu, como se espera de um não aculturado. Sua feição é mais brutal. Ele ostenta perfurações no rosto, onde se enfiam batoques e se enfeita com penas. A rigor, ele se integra à natureza, que o cerca como uma parte da mesma. Já a Mulher Tapuia, de 1641, é retratada por Eckhout como canibal. Ela carrega consigo pedaços de um corpo humano, está nua e não tem vergonha ou noção de seu estado, sendo somente por convenção moral que o artista lhe colocou um tapa-sexo de folhas. Só para a gente fixar bem o conteúdo, vale lembrar que os holandeses, senhores do território até então, dominadores que impõem sua cultura, estão ausentes da pintura dentre os personagens que aparecem nelas, ou seja, o opressor não se representa, apenas representa o oprimido. E para concluir nosso vídeo de hoje, aqui vai uma dica bem legal para vocês. Que tal visitar um museu para ver de perto o que a gente está falando aqui? O Instituto Ricardo Brenan abriga a maior coleção mundial de pinturas de Franz Post e recentemente também foi eleito o melhor museu da América do Sul. É uma visita essencial para quem gosta do assunto ou você que simplesmente quer poder ter um contato mais próximo com essas representações da história do Brasil. Para ficar mais fácil para vocês, vamos deixar na descrição do vídeo o link do site do museu, onde vocês podem checar horários de visitação, preços e tudo mais. Podem ir que a experiência vale muito a pena. Inclusive, nesse mesmo site, vocês podem realizar uma visita virtual e conhecer um pouco das obras de Franz Post. Vocês também podem visitar virtualmente e ver algumas obras de Albert Eckhout pela plataforma Google Arts and Culture. O link também vai estar disponível na descrição. Por fim, aqui vocês podem ver todas as fontes que nós usamos para produzir esse vídeo, lembrando que para acessá-las é só abrir a descrição do vídeo. Bom, por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido um pouquinho com a gente aqui. Não só sobre a presença holandesa no Brasil, mas sobre como a arte representou a terra e o povo que aqui viveu. É isso e até a próxima!